Olá a todos, eu me chamo Vitor. Eu vou falar para vocês hoje sobre os materiais inteligentes, ou em inglês, Smart Materials. Esse conceito de materiais inteligentes, ele não é um conceito exatamente novo. Ele é um conceito aí que vem dos 60, né? Mas devido à dificuldade na produção, até mesmo pela nossa limitação tecnológica, ele só foi mais explorado recentemente, né? Então, antes de mais nada, eu queria falar para vocês, né, citar para vocês os tipos de materiais, né. Quais são os tipos de materiais? Nós temos os metais, as cerâmicas, os vidros, os compósitos e os polímeros, né. Os smart materials pode ser qualquer um desses aí, tá. É uma classe que tem na verdade, é uma denominação que está presente em vários tipos de materiais, né. A pergunta que eu começo fazendo para vocês aqui: como que seleciona um bom material? Né. Eu coloquei alguns aspectos aqui, né, algumas questões, tá. E a primeira delas, aspectos econômicos. Precisamos ver o quê? Preço, disponibilidade, reciclagem, né. Aspectos físicos e químicos, né. Aí vem densidade, resistência, dureza, elasticidade. Os aspectos térmicos, né, vem condutividade, ponto de fusão, ebulição, dilatação. As questões elétrico e magnético, né, que tem a resistividade, a permeabilidade magnética, a interação ambiental, né, o quanto o teu material ele sofre oxidação, corrosão, desgaste. A produção, aí vem a parte do engenheiro, né, que é o custo, o consumo energético e a facilidade. Estético, cor, textura, né. Mas aí nossa apresentação está focada hoje em materiais inteligentes, ou smart materials, né. São materiais com propriedades específicas, né, e nós temos alguns tipos de materiais inteligentes, né, são os materiais piezoelétricos, materiais com liga de efeito de memória, também abreviado para SMAS, que vem do inglês Shape Memory Alloy, né, sem os materiais cromoativos, os materiais magnetorreológicos e os materiais fotoativos. Liga com efeito de memória, o SMA, né. Daqui para frente na apresentação, eu vou me referir à liga com efeito de memória como SMA, ok? São materiais que conseguem lembrar da sua forma inicial, ou seja, se ele é condicionado com a forma determinada, a partir do momento que há variação de temperatura, ele volta à sua forma condicionada, né? É o efeito de memória, isso daí. E eles podem voltar à forma normal a partir de condições de variação de tensão, que são a pressão, a temperatura e etc, né. E isso acontece, a partir de uma transformação de fases, né. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, né, quando uma liga de memória, com efeito de memória, se encontra no estado de arrefecimento ou abaixo da sua temperatura de transformação, este apresenta um limite de elasticidade muito baixo e pode ser facilmente trabalhada e forçada a sua adaptação a qualquer forma que manterá. Mas quando esse material é exposto a temperaturas muito altas, acima da sua temperatura de transformação, a sua estrutura cristalina sofre várias alterações, provocando o retorno à sua forma inicial. Aí aqui tem basicamente a ilustração do que eu acabei de dizer, né. Você tem a forma martensita, né, a partir de uma deformação que pode ser uma deformação mecânica, ele passa para uma forma martensita, porém orientada numa determinada, orientação planar, né. Aí a partir do momento que a gente esquenta o material, ele vai para a sua forma austenita, e essa forma austenita, quando resfriada, volta para a forma martensita. Essa Esse é o mecanismo do funcionamento de um SMA, né, é assim que ele funciona.
Estrutura química e ligações químicas das SMAs. As ligas metálicas inteligentes apresentam uma fase monoclínica denominada martensita, assim como eu falei lá na foto anterior. Está aqui. A mudança de temperatura diminui a estabilidade da martensita e seus cristais adquirem forma cúbica, né? E a partir disso, também é introduzida uma nova fase, a austenita. Essa nova fase, ela é a responsável pelo efeito de memória, tá? É ela que é a grande responsável por isso. Tanto que o condicionamento da forma do teu material, ele é feito na austenita, certo? Aqui, nesse nesse diagrama aqui, nós podemos observar os átomos vermelhos, ali os pontinhos vermelhos em determinadas posições, e os pontinhos brancos que seriam como se fossem espaços vazios, certo? A partir do momento que ele passa pela perturbação, seja pela compressão, tração, né, seja por aumento de temperatura, ele tem ali um rearranjo dos átomos, né, nas posições adjacentes, né, e consequentemente, como você pode perceber, as ligações atômicas estão sendo preservadas. Então, o que acontece? Existe a mudança dos átomos e, consequentemente, muda também o plano. Por isso que as ligas de efeito de memória, os SMAs, voltam à sua posição original. Estrutura química e ligações químicas das SMAs. A fase martensita sofre maclação. Para quem não sabe, maclação é um tipo de defeito cristalino que pode ocorrer na deformação plástica. E ela ocorre em uma determinada orientação de plano, que depende, essa direção depende unicamente da sua estrutura cristalina. Como dito anteriormente, não há ruptura das ligações entre átomos, certo? O tipo de deformação é uma deformação plástica, ok? Aí aqui eu tenho uma foto, basicamente, de como que funciona um diagrama, né, da tensão pela temperatura, né? Como que funciona ali, ó. Você tem uma deformação, né? E correção, não é tensão, tá? É uma fração volumétrica, tá? Você tem a fração volumétrica e você tem uma deformação e uma deformação caminhando no sentido da temperatura e uma outra deformação caminhando no sentido contrário à temperatura, que fala exatamente, né, da martensita e da austenita. A linha preta, no caso, seria a martensita e a linha vermelha, no caso, seria a austenita, tá ok? Note que a curva é exatamente a mesma, a única variação que tem é a variação em função da temperatura. Aqui eu trouxe um exemplo de diagrama, né, de como funciona, né, a estrutura para uma melhor visualização. A martensita ela apresenta essa deformação, certo? Enquanto que a austenita ela tem uma estrutura mais bonitinha ali, mais, vamos dizer, estável, certo? E é por isso que quando a gente expõe o nosso material a uma temperatura, ele volta para a fase austenita, porque ela é mais estável. Aí a conformação, né? Conformação da SMA. A preparação é feita durante a fase austenítica do material, pois assim ele sempre vai lembrar da sua forma de conformação, né? A fase austenítica é a responsável pelo efeito de memória. Tudo isso eu falei lá atrás, né? Quando você vai preparar um material, você tem que prepará-lo na forma austenítica, para que ele assim volte a lembrar de sua forma. Não tem como falar de liga metálica sem falar de difusão. Difusão, basicamente, ele é o transporte de massa por movimento atômico através de um gradiente de concentração. Eu vou explicar para vocês. Imagina um átomo. Um átomo possui uma energia vibracional, certo? Essa energia vibracional,
ele tem essa energia vibracional, ela vai irradiar para átomos vizinhos. Então, assim, quanto maior a temperatura, maior a energia de vibração. Quanto maior a energia de vibração de um átomo, maior ele vai interferir e influenciar nos átomos da vizinhança. Consequentemente, quanto maior a temperatura, maior a difusão. E a difusão é um processo principal de formação das SMAs, certo? Exemplo de um SMA. Tem a liga TiNi, né, que é a liga nitinol. Ele tem um exemplo, uma importância assim, absurda na área médica, tá? Vocês vão ver lá no final por quê. E assim, ele tem um dos diagramas de fase mais estudados dos SMAs. Aí aqui eu trouxe só para ilustrar, né, um diagrama de fase da liga TiNi, ou do nitinol, né? E nós temos aqui, né, todas as informações que a gente precisa. Temos aqui a fase beta do titânio, a fase alfa do titânio, né? Aí temos aqui as temperaturas, as concentrações, tudo que a gente precisa saber, tá? Propriedades mecânicas. Isso aqui eu costumo dizer que depende do tipo do material, porque materiais inteligentes podem ser ligas metálicas, podem ser compósitos, podem ser polímeros, podem ser cerâmicos, entendeu? Então, não há como definir exatamente as propriedades mecânicas de um material. As SMAs possuem propriedades mecânicas idênticas às das ligas metálicas, né, porque ela mesma é uma liga metálica. Cisalhamento, flexão, compressão, tração e tensão varia de acordo com o preparo do material. Ou seja, se a gente voltar lá no diagrama de fase, né, vai depender da porcentagem de peso de níquel ou de titânio, né, e com isso você vai mudar as propriedades mecânicas dele. Propriedades térmicas. As SMAs mudam de estrutura com a variação de temperatura, além de serem ótimos condutores térmicos, assim como toda liga metálica. Os materiais cromoativos podem mudar a cor conforme a temperatura aumenta. Os materiais fotoativos podem converter energia térmica em energia luminosa. Essas são algumas das propriedades assim bem interessantes, né, dos materiais inteligentes, né. Propriedades elétricas. Tem uma ótima condução elétrica nos SMAs, né. Condutividade elétrica prejudicada com o aumento da temperatura, porque lembremos da questão da difusão, quanto maior a temperatura, mais fácil fica a difusão, porém, né, quanto maior a temperatura, mais espaçamento há entre o as cargas, né, para que haja condutividade elétrica. Então, quanto maior esse espaço, mais prejudicada fica a condutividade elétrica. Materiais piezoelétricos, que são materiais capazes de gerar cargas elétricas a partir de uma pressão exercida e vice-versa, né. E isso daí, esse material, vocês vão ver lá na frente, que ele tem uma utilidade muito interessante. Os materiais piezoelétricos há um baixo grau de simetria cristalina. Ao mesmo tempo, há um alto grau de complexidade cristalina, né, para que haja esse efeito. Propriedades magnéticas. De bom a excelente nos SMAs por conta do movimento de cargas, né. A gente há de lembrar que o magnetismo ele é dado por movimentação de cargas. Nos materiais magnetorreológicos, mudam as propriedades quando estão sob um campo magnético. Essa é a grande propriedade dos materiais magnetorreológicos, né. Quando você incide um campo elétrico sobre eles, eles vão mudar a propriedade, né. O material inteligente normalmente ele é um fluido, porque normalmente o preparo de um material magnetorreológico, por exemplo, é um fluido com algumas cargas magnéticas, né. Normalmente é assim que eles fazem. Propriedades ópticas. Existem 2 tipos. Existem os materiais cromoativos, que alteram sua cor a partir do movimento que são submetidos a variações de temperatura, e tem os materiais fotoativos, que convertem impulsos elétricos em luz, e existe também conversão de diversas formas de energia.
Aplicações, essa é a parte que eu queria chegar, né, porque de uma certa forma foi muito surpreendente o fato dessas aplicações estarem no nosso dia a dia, a gente nem perceber. As SMAs, por exemplo, são muito utilizadas na área médica, sobretudo na área odontológica. A liga TINI ou nitinol, que eu falei lá anteriormente, ela tem um poder de biocompatibilidade e baixo índice de rejeição por parte do organismo. Então ele é muito desejado na área de fazer próteses e, devido à resistência e desse efeito de memória, né, que ele recupera até 8% da forma original, né, ele é utilizado bastante em aparelhos, né, também utilizados em robótica, na aeronáutica, né. Os materiais piezoelétricos são muito utilizados na tecnologia do sonar, uma vez que ele converte energia mecânica em energia elétrica, né, impulsos elétricos, na verdade. Esse foi uma surpresa para mim, porque eu toda a minha vida eu quis saber como que funcionava o sonar, né. Materiais cromoativos. Na oftalmologia, são utilizados nas lentes transistores, que muda de cor quando incidido por uma luz UV. Quem tem fotofobia sabe do que eu estou falando. Materiais magnetorreológicos são muito utilizados no setor automobilístico e industrial, como amortecedores inteligentes que são capazes de fornecer um controle eficaz da dissipação de energia. Alguns modelos de luxo de alguns veículos estão utilizando já os materiais magnetorreológicos como amortecedores em seus carros. Materiais fotoativos, muito utilizados no setor da fotônica, eletrônica e energia. Tem gente que está fazendo pesquisa de materiais fotoativos para fazer painéis solares, né. Dúvidas? Me escreva à vontade, me chamo Vitor, meu e-mail está aí na tela, vocês podem me escrever à vontade. Agradeço a todos que ficou até aqui e tenham todos um bom dia.